o palestrante master Arnaldo Farias, ex-prefeito de Cabaceiras da Paraíba, está entre os 3 palestrantes mais requisitados do Sebrae no Brasil. Tem um currículo que é realmente fantástico. Vai trazer palavras aqui surpreendentes e impactantes. Ele é professor, consultor na área de gestão de políticas públicas e desenvolvimento local e regional. Foi prefeito lá de Cabaceiras, na Paraíba, de 97 a 2004. Foi secretário-geral da Federação dos Municípios da Paraíba, de 2002 a 2004. Foi secretário de Estado da Secretaria de Interiorização do Governo da Paraíba, em 2006. Foi secretário executivo do Turismo do Governo da Paraíba, 2007 e 2008. Palestrante nas áreas de sensibilização, mobilização e motivação de gestores, atores da sociedade civil e do setor produtivo, com palestras proferidas em diversos estados do Brasil. Ganhador do Prêmio Nacional Sebrae, prefeito empreendedor da região Nordeste em 2003 e do Prêmio Gestão e Cidadania da FGV-BNDES em 2004, como uma das 5 melhores experiências de gestão inovadora do país. E essa pessoa com essa bagagem é que eu chamo agora, porque está entre nós aqui, ele, nosso palestrante master, Arnaldo Júnior Farias. Aplausos dos presentes. Obrigado, pessoal, obrigado, boa noite, muito boa noite a cada um de vocês que estão aqui a nos inspirar. Eu vou me permitir, antes de qualquer coisa, uma palavra, porque eu estava ali ao lado de um dos visitantes convidados, já anunciado, o Lucas, e ele me disse: Arnaldo, eu estou apaixonado pelo que aqui está acontecendo, e eu me permito cumprimentá-lo para tomar emprestado a palavra para dizer que esse também é o sentimento de motivação, o sentimento de satisfação, o sentimento de gratidão, sobretudo por estar vendo nesse momento o exercício de algo que eu diria que é fundamental, meus amigos. Não apenas para esta terra, para esta cidade, não apenas para esse estado, mas eu me permito já de dizer que para o nosso país. Uma cidade empreendedora, um município empreendedor e inovador, um território empreendedor, um território inovador. O que é que nós podemos imaginar? O que é que nós podemos pensar como sendo uma característica de uma cidade assim referenciada? Vamos ter oportunidade, óbvio, de refletir e tratar desse aspecto, mas se eu me permito já, de forma inicial, para lhes dizer que na minha compreensão é sobretudo uma terra onde as suas pessoas, de forma juntas, mas se mais do que juntas e misturadas, como falamos de forma popular, conectadas, irmanadas de uma missão, de uma compreensão, de uma causa. É isso que aqui nós temos nesse momento. É isso que temos como uma referência, e sim ao mestre de cerimônia. Desafio seria se ele, ou eu, ou qualquer um dos que me antecederam, fosse aqui agradecer, saudar e destacar o nome de cada um, de cada uma, de todos que aqui estão. Porque o que nós temos aqui é, antes de tudo, um fórum de pessoas do bem, um fórum de pessoas bem propositadas, um fórum de pessoas motivadas, interessadas em algo que nos conecta, em algo que nos reúne, pessoas bem propositadas, interessadas em fazer diferença, sejam
aqueles que deixaram as suas empresas, as suas organizações privadas e aqui estão, sejam aqueles que representam organizações da iniciativa pública, sejam aqueles, a exemplo do Instituto há pouco aqui apresentado, que representam organizações da sociedade civil e que veem e que se irmanam por esse traço, um traço comportamental, um traço atitudinal, o de pessoas motivadas em fazer diferença, seja em suas empresas, seja a diferença em suas organizações, seja pela motivação de poderem promover diferença na vida das pessoas. Isso é um território empreendedor, isso é uma cidade empreendedora. Todos decididos, juntos, conectados em torno de uma causa. Eu penso, como disse o Éder, presidente da Associação Comercial, talvez seja por essa característica de pessoas, como disse ele, do couro duro, de pessoas que não se curvam diante das dificuldades, mas se aproveitam as próprias dificuldades para poder identificar, agarrar e aproveitar essas oportunidades. Eu penso, meus amigos, pelo pouco que tive de informação, que, na verdade, o que vocês estão aqui a fazer, a exercitar, é uma inspiração, talvez, daqueles que aqui vieram tempos atrás, os desbravadores que aqui chegaram. Tudo o que eu falei aqui agora, pelo pouco que eu tive de informações, eu encontro na atitude daqueles que talvez não estejam aqui diretamente entre nós, alguns deles, mas que vieram para esta região, que vieram para esta cidade, que vieram para o que é hoje este município e vieram com uma decisão, a decisão do fazer, a decisão do construir. Feliz, meus amigos, de uma terra que tem pessoas assim como vocês caracterizadas, que se dispõem a tirar um pouco de suas agendas e poder atender um chamado como esse, um chamado para um debate, para uma discussão, para uma compreensão, mas mais do que isso, para o fortalecimento da representação dessa cidade, desse município, o fortalecimento de suas instituições, o fortalecimento de quem, no final das contas, é quem faz a diferença e sempre fez na história da humanidade. Se nós formos buscar exemplos, nós vamos concluir que seja o Japão, foi feito, refeito e continua sendo feito pelos japoneses. A França de igual modo, a Alemanha e outros mais, alguém pode falar da América pelos ingleses, mas sim, vieram para lá, colonizaram, desbravaram para fazer, estão a fazer, portanto, antes de qualquer um outro, e essa é a minha palavra de gratidão e saudação a vocês, quem tem que construir o progresso, o novo, a cidade, são vocês antes que qualquer um outro. E é por isso que eu aplauso para vocês, pessoal, por estarem aqui sensibilizados e predispostos a assim contribuir. O meu propósito, meus amigos, não é, em que pese o anúncio, de promover uma palestra, de fazer uma palestra, digamos, de forma tradicional, convencional. O que eu gostaria imensamente era de poder interagir com vocês, através de debates, através, enfim, da oportunidade de ouvir as participações. Obviamente, não teremos essa oportunidade pela quantidade de pessoas aqui presentes, mas gostaria, ao menos, de que, ao final, algumas reflexões, algumas informações que eu pretendo compartilhar, muito mais, se me permitem, do que uma palestra, mas em forma de depoimento. Depoimento a partir de um exercício pessoal, que a vida me permitiu a oportunidade, mas também um depoimento a partir da observação de outras tantas experiências
que aconteceram e que estão a acontecer neste estado, no estado vizinho do Mato Grosso e em outras tantas regiões, para que no final nós possamos talvez identificar alguns traços, alguns elementos que a gente possa dizer: olha, isso é uma característica de um território empreendedor, isso é uma característica de uma cidade que se interessa, que se motiva em construir esse perfil, de poder assim ser referenciada, de poder assim ser vista. Uma cidade que se interessa e se motiva em construir o seu futuro a partir de agora, para os que estão aqui vivendo e para os outros, obviamente, que virão. Esse é o propósito, é a pactuação que eu me permito a fazer com vocês nesse instante inicial e dizer que se lá no final dessa exposição uma ou outra reflexão puder de alguma forma fazer o sentido para alguns, espero que para todos, então eu vou me sentir contemplado e grato por essa oportunidade, por esse privilégio. Pessoal, a palavra é gratidão, e eu queria registrar o agradecimento, obviamente, a todos que se irmanaram neste esforço. Inicialmente, presidente, vereador, onde é que ele está aqui, o nosso Dirk, Roberto Dirk? Olha, é claro que alguém pode dizer, é a fala fácil do palestrante, mas eu lhe digo de coração muito aberto, o que hoje a Câmara de Vereadores, através do seu protagonismo, com o apoio dos seus pares, da sua equipe, está realizando, é uma referência, não apenas para essa região, para esse estado, mas para os mais de 5.000 municípios que nós temos, porque, enfim, diante de uma oportunidade, de uma compreensão, a Câmara protagoniza um exercício de cooperação, de compartilhamento, de união de esforços, do que a gente chama de gestão compartilhada. E aproveita a abertura, o interesse do prefeito que aqui está, não apenas nessa ocasião, tem estado conosco em vários outros momentos. Lira, do Sebrae, já aqui apresentado, que eu aproveito para registrar a gratidão pelo apoio dessa oportunidade, há pouco falou do Avança Tapajós, de um movimento regional, e lá, Novo Progresso é um desses municípios, e eu posso tranquilamente aqui dizer, nós temos representantes de outros municípios, inclusive de Itaituba, que Novo Progresso, talvez, depois do município anfitrião, é aquele que tem uma maior representação dos vereadores, representação do executivo através da presença permanente, qualificada, interessada do prefeito dessa cidade, que aqui está. Uma parceria que se alarga ainda mais, Câmara de Vereadores, Executivo Municipal, Associação Comercial, Sebrae e outros parceiros que estão aqui. Portanto, pessoal, eu não vou, nem precisaria falar mais, porque na prática vocês já estão fazendo aquilo que nós compreendemos como sendo fundamental na construção do que nós convencionamos ou chamamos através dessas palavras como sendo um território inovador, um território empreendedor. E Éder, eu até trouxe uma palavra a mais, um território resiliente, uma cidade resiliente, que a gente pode compreender como sendo aquelas características que você falou, de pessoas que não se curvam, que persistem diante das dificuldades. É exatamente o que nós convencionamos em relação a isso. Pessoal, mas entrando no que eu aqui já enunciei, como sendo um momento de reflexões e compartilhamento de informações, a primeira questão que eu gostaria de levantar é, falando de um território assim, nós estaríamos falando exatamente de quê? Do ponto de vista teórico, o que é que nós podemos compreender como sendo um território empreendedor, inovador, resiliente? Há algumas características só para uma reflexão inicial. Um território assim é aqueles que nós olhamos e dizemos, por exemplo, que tem a capacidade de ativar as suas vocações.
O território empreendedor é aquele que ativa as suas vocações e as suas potencialidades. O que significa na prática? Significa que observamos muitas vezes determinados territórios, sejam eles cidades ou micro-regiões ou até estados, que são ricos do ponto de vista potencial, que estão presentes, por exemplo, sobre riquezas naturais, perto de mananciais, de riquezas hídricas, de riquezas, enfim, de terras agricultáveis, mas que, no entanto, não têm a capacidade de ativar essas vocações, essas potencialidades. Às vezes tem a BR, a infraestrutura, às vezes a telefonia chega, mas se, no entanto, os indicadores dessas cidades nem sempre refletem avanços, transformações, desenvolvimento. Portanto, um território empreendedor, antes de tudo, é aquele que tem a capacidade de ativar suas potencialidades, mas mais ainda, aquele que tem a capacidade de promover a sua dinâmica econômica. Ou seja, um território que tem a capacidade de ativar suas potencialidades e, a partir dessas potencialidades, poder aumentar sua capacidade de produção, de produtividade, aumentar a sua capacidade no sentido de fazer brotar mais, digamos, moedas num território, fazer com que elas possam circular cada vez mais dentro de um território, fazer com que elas possam ser retidas cada vez mais dentro de um território, é uma outra característica de um território empreendedor. Mas o é também um território empreendedor aquele que tem a capacidade de elevar o seu capital humano, de elevar o seu capital social, de forma muito direta, aqueles que têm capacidade de melhorar a qualificação das pessoas que vivem no seu território. É claro que eu vou estar a falar para um município médio, e são muitos os municípios com a característica de Novo Progresso no Brasil, sejam eles, enfim, de populações menores ou até populações de 100 mil habitantes, representam a maioria dos municípios do Brasil, e alguns deles nós observamos hoje que têm dificuldade muitas vezes para contratar mão de obra considerada básica, muitas vezes até a do pedreiro, muitas vezes a mão de obra, enfim, de determinados profissionais da área de saúde. E quando não encontra nos seus municípios, o que é que esses municípios acabam tendo que fazer? Eles terminam contratando em outras regiões. E ao contratar em outras regiões, o serviço até é prestado no município, mas quando esses profissionais recebem o seu dinheiro, em geral, eles fazem esse dinheiro migrar para outras regiões. Portanto, um território empreendedor é um território que qualifica de forma permanente o seu capital humano, mas não apenas é aquele território que tem a capacidade de promover a articulação das suas instituições, é o que nós chamamos de elevação do capital social. É também um território empreendedor aquele que melhora as suas condições de governo, o uso sustentável de todos os seus seu potencial, suas riquezas, é aquele que supera adversidades. E aí o presidente Dirk bem disse: olha, e quando foi fácil para nós? Na verdade, se fôssemos nos conectar com essa compreensão de desafios, nós iríamos falar, talvez, apenas de desafios, não apenas numa noite, mas numa semana, num mês, porque no final das contas, uma palavra que a gente pode resumir como sendo crise ou crises, já é inerente à história do nosso país. Não é verdade? Mas diante dessas crises, a gente pode tirar o S lá e fazer criações, e criar, e transformar. Ou seja, enfrentar situações adversas, superá-las e poder crescer, mesmo diante desses contextos. Dirk bem disse: olha, alguns estão vendendo mais, assim foi num período de crise, outros nem tanto. Significa superar, conviver. É a característica que nós chamamos de um território resiliente. Portanto, pessoal, do ponto de vista, digamos, teórico, seria isso. Mas se alguém pode dizer, bom, está aí, alguém escreveu, e aí, de forma teórica, aí está, Arnaldo, mas se, vem cá,
existiria uma fórmula, existiria uma equação, por exemplo, para esse desenvolvimento, para a construção desse território empreendedor, uma equação com as suas constantes e variáveis? Ou melhor, existiria uma receita de bolo, ingredientes, quais os ingredientes que podemos utilizar na construção de um território empreendedor? Então, pessoal, nós vamos refletir um pouco desta forma. Logicamente, não com o propósito de querer lhes oferecer uma equação, ou uma receita, um caminho, uma fórmula, não, mas de podermos refletir em torno de traços, elementos, características que caracterizam determinados territórios que nós podemos olhar, sejam eles cidades, regiões, até estados e até nações. Não vamos alargar tanto para não, obviamente, nos cansarmos, mas para a gente refletir em relação a isso aqui, a desenvolvimento. O que viria a ser, no final das contas, esse desenvolvimento? Um território empreendedor, inovador, uma cidade inovadora e empreendedora, obviamente, é aquela que eleva, enfim, todas aquelas características que podem ser mensuradas através de indicadores econômicos, sociais. Muito bem, então, no final das contas, para sintetizar, nós vamos estar falando de desenvolvimento. O desenvolvimento de territórios, de cidades, aquelas que a gente pode olhar ao longo da sua história e dizer: olha, esse município está num processo crescente, através, enfim, dos seus indicadores econômicos e sociais. Pois bem, pessoal, quando assim acontece, quando a gente pode identificar uma experiência para trazê-la como referência, nessas situações, o que é que nós poderíamos dizer como sendo fatores de diferença? Em outras palavras, pensando num território assim avançado, quando a gente pode ter algum como referência, que conclusão nós poderíamos ter a partir desse olhar, dizendo: olha, ali tem diferenças. Aquele município é um município empreendedor por essa característica. E no caso, quem ou o que fez a diferença? Quem fez e o que faz a diferença quando a gente fala de desenvolvimento de algumas regiões? Tem uma imagem que ela é básica, eu gosto de compartilhar, até como uma forma de gerar uma interação, já que não teremos a capacidade de podermos falar, mas essas imagens que estão aí refletidas, que nós podemos olhar, elas se referem a um destino turístico do nosso país. Esse destino turístico é reconhecido de forma consecutiva há 16 anos como sendo o principal destino de ecoturismo do Brasil, o destino de ecoturismo mais referenciado. E é claro que nós sabemos que falar de ecoturismo no Brasil é uma imensa concorrência pelo privilégio, pelo potencial que nós temos. Características, digamos, de pé à ponta no nosso país para a prática de ecoturismo. Esse município ele tem apenas em torno de 30 mil habitantes. E assim tem se consagrado como uma referência. Lá eles praticam passeios, como o que as imagens aqui refletem, flutuação em rios, observação de peixes, enfim, corredeiras, etc. Fica na região centro-oeste. Por essas referências, alguém aqui seria capaz de dizer: olha, esse destino turístico que você está se referenciando, que cidade é essa? Olha só, pessoal. Quase que de forma aqui uníssona, as pessoas vêm e falam: bonito, eu trouxe algumas referências, eu não coloquei o nome, mas vocês se adiantam nesse dia que nós estamos, 18 de outubro, nessa boa terra de Novo Progresso, ano de 2023, penso que alguns que falaram bonito, talvez não tiveram a oportunidade de ir lá. Mas sim, bonito é hoje, do ponto de vista turístico, uma referência de ecoturismo. E se eu dissesse para vocês
que lá existem 2 outros municípios, colados praticamente, distância de 50, 60 quilômetros, ligados por boas rodovias. Será que vocês iriam me dizer que municípios são esses? Por exemplo, vocês já ouviram falar em Bodoquena? Bodoquena é menor, tem 6 mil habitantes e está exatamente próximo a Bonito. Alguém já ouviu falar na cidade de Jardim? Jardim está a uma distância muito pequena. Ora, vocês ouviram falar em Bonito e não ouviram falar em Jardim? Jardim tem praticamente os mesmos atrativos que Bonito tem. Aliás, muitas pessoas que vão fazer o passeio lá em Bonito acabam comprando passeios e pacotes que acontecem no território de Jardim e não no território de Bonito. Flutuação no Rio da Prata, pouso das araras, acontece no território da cidade de Jardim, que além de ter atrativos comuns, tem até outras características que turisticamente poderia serem talvez mais aproveitadas. Lá é onde se tem vestígios, resquícios do conflito Brasil-Paraguai, cemitérios, museus estão lá também. Mas se a questão é, por que vocês não ouviram, ou pelo menos não falaram que poderia ser em Jardim? E a reflexão que eu queria lhes trazer, primeira, basilar, é, neste caso aí, quem ou que fez a diferença ou está fazendo a diferença para que apenas por algumas imagens vocês se apressassem para dizer Bonito? Os 3 municípios fazem parte do complexo da Serra da Bodoquena. Esse é um exemplo, mas eu poderia também lhes falar de uma outra cidade, falando também de turismo, e dizer que essa cidade ela não tem praias, como por exemplo a nossa costa no Nordeste. Ela não tem um aeroporto ainda. Ela fica a 120 quilômetros da sua capital, que sequer é duplicada, e recebe anualmente mais de 6 milhões de visitantes ano. Uma cidade que é uma referência de turismo do Brasil, que proporcionalmente recebe mais turistas do que a nossa Belém, do que o Rio, do que São Paulo. E essa cidade só tem em torno de 34 mil habitantes. Que cidade é essa, pessoal? Gramado. Aí você vem e diz, a partir de algumas referências, olha pessoal, eu estou fazendo essas reflexões também para testá-los, porque o Wesley me perguntou, será que esse pessoal vai estar ouvindo o que você vai falar? Não, ela não vale porque eu combinei com ela antes. Eu digo, olha, não me deixe passar vergonha. Aí ela disse, Gramado. Mas se não, pessoal, Gramado se tornou sim, e nós sabemos que é uma referência, e não é a cidade mais fria da Serra Gaúcha ou daquela região, nós assim sabemos. Sabemos também que a maioria dos atrativos que lá acontecem são atrativos que no turismo nós chamamos de atrativos derivados. Eles foram criados, os lagos são artificiais, Natal Luz, festival de cinema, festival dos namorados, etc. Eles continuam a fazer a Gramado deles. Pessoal, e neste caso, quem ou o que fez e está fazendo a diferença lá em Gramado? Aqui é claro que nós sabemos, até pela característica da cidade, que tem algumas pessoas, por exemplo, do bom estado do Paraná, ou pelo menos suas raízes lá estão, e sabem também que lá existem 2 cidades, uma a pequena Londres, a capital do café, a cidade mais próspera do interior do Brasil numa época determinada, estamos a falar de Londrina, e nós sabemos que 100 quilômetros de distância, lá tem uma outra cidade, que se tornou nos últimos 20, 30 anos uma referência de vários indicadores de desenvolvimento. Que cidade é essa? É a cidade de Maringá, pessoal. E também cabe aí uma reflexão. Ora, quem ou o que fez e está fazendo a diferença para que, não obstante uma cidade, sim, que é apotentada como Londrina, mas que nos últimos 30 anos, por exemplo, todos os indicadores possíveis de serem avaliados como indicadores de desenvolvimento para uma cidade de bem viver e de bem empreender, Maringá ultrapassou Londrina, mesmo não tendo uma maior população. E a reflexão é a mesma.
quem ou o que fez a diferença. Eu lhes adianto que em reflexões como essas, em bate-papo como esse, muitas vezes alguém diz: olha, Arnaldo, a diferença pode ser talvez da existência de capitais naturais, financeiros, econômicos, de infraestrutura. Talvez seja isso, e será mesmo, pessoal. Quando eu olho lá para o meu Nordeste, e eu me permito aqui dizer, seja por viver, por conhecer, seja pela curiosidade de estar acompanhando dados, indicadores, eu me nego a acreditar de que a diferença está na existência, por exemplo, de recursos naturais em abundância. E eu me recuso quando eu olho, por exemplo, 2 estados que eu costumo dizer que parece que o nosso Criador, até como forma de nos inspirar ou nos provocar, colocou os 2 juntinho um do outro. Um que é muito rico do ponto de vista hídrico, que é muito rico do ponto de vista mineral, que é muito rico do ponto de vista, enfim, de terras agricultáveis. E pegou um outro e colocou do outro lado, absolutamente limitado do ponto de vista de vários recursos naturais, entre eles do ponto de vista hídrico. E quando a gente olha hoje naquela macro-região de 9 estados, como está o retrospecto dos estados do ponto de vista, por exemplo, do seu PIB, da riqueza produzida, do PIB per capita, da qualidade de educação, da qualidade de vida, aí eu vejo aquele estado que é mais rico do ponto de vista natural, liderando, de baixo para cima, esses indicadores. Está exatamente no último lugar. É claro que, muito respeitosamente, estão lá, obviamente, a lutar para transformar essa realidade, mas se o fato em conteste, de acordo com os indicadores, o estado do Maranhão, não obstante as suas potencialidades, as suas riquezas, se constitui em um dos mais limitados da região Nordeste. E aquele outro, que não foi a capitania que mais prosperou, se a gente fosse querer compreender e justificar como o passado da colonização, não foi no Nordeste, Pernambuco e Bahia, mas que, no entanto, hoje é o estado que apresenta um dos melhores retrospectos de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social humano. Que estado é esse? É o estado, pessoal, do Ceará. É o estado do Ceará que lá está. E, obviamente, com dificuldades. E, obviamente, ainda com desafios diversos. Não estou, obviamente, a afirmar que aí nós tenhamos, enfim, uma referência de céu de brigadeiro, não. Mas, se num comparativo, dentro da macro-região Nordeste, esse estado tem se destacado. E a reflexão também é a mesma, pessoal. Neste caso, entre os 2 estados que eu trouxe comparativamente, quem ou o que fez a diferença? Ou quem está fazendo? Alguém poderia dizer, talvez os governos. Será que são os governos que estão fazendo? Ou os governos representam oportunidades no nível, por exemplo, central, um governo que estava, um outro que entrou, um outro que virá, representa, enfim, a determinação de que nós vamos avançar ou deixar de avançar, ou tem alguns outros fatores. Eu poderia lhes falar, pessoal, de vários exemplos nessa, digamos, toada reflexiva inicial. Eu poderia lhes falar, por exemplo, dos produtores de queijo da Serra da Canastra, o que faz com que os queijos lá produzidos sejam tão diferenciados ao ponto de serem comercializados com um valor agregado maior, ao ponto de muitos até que não são da canastra quererem vender os seus queijos como sendo da canastra. Quem ou o que fez está fazendo a diferença lá? Como eu disse, eu lhes cansaria se fosse trazer exemplos, seja no plano estadual, como eu lhes falei, desse estado, que desde a época de 90 eles começaram a formular o estado que eles queriam alcançar. Penso que talvez como os seus antepassados aqui, os desbravadores, que vieram pensando no futuro que queria construir. Esse pessoal, talvez pela dor, eles aprenderam, e lá nos anos 90 eles disseram, olha, nós também queremos ser referência no turismo, que não era. 40 anos atrás, turismo no Nordeste, a referência era Salvador e Recife. Existe como hoje se falar em turismo na macro-região Nordeste, sem considerar o destino Fortaleza, pessoal? Sabemos que não.
O que ou quem fez a diferença? Eles continuam aí nessa toada. Agora eles estão lá, olhando para o futuro e dizendo: olha, o Estado que nós queremos construir até lá, nós para as gerações que virão, são eles. E eu vou lhes adiantar uma coisa: fazendo alguma coisa de especial, ou melhor, especial para mim sim, como vocês estão a fazer, mas de forma extraordinária, não. Tão somente exercitando o que vocês estão aqui fazendo, aproximando, muitas vezes diferentes, instituições, pessoas, empresários, poder público, organização da sociedade civil. É assim que Sobral é a melhor educação. Eu não vou falar, porque de tanto falar no Ceará, foi por isso que Gelson confundiu a minha referência como sendo de lá. Mas, como disse, eu lhes falaria de vários exemplos. Só que a minha presença aqui, pessoal, eu disse que o que justifica é um depoimento. Eu queria lhes falar de um outro contexto, para a gente fazer essa reflexão. O que é que no final das contas faz a diferença? E eu estou vindo aqui, pessoal, dessa região que está ali encravada nessa imagem, que é o mapa do clima do Brasil, na cor mais amarelada, que é onde está o semiárido nordestino. No semiárido nordestino tem um dos estados, o estado da Paraíba, e lá no estado da Paraíba vocês vão observar que tem uma corzinha avermelhada. Essa corzinha avermelhada é a cor que indica o lugar do Brasil aonde se verificam os menores índices pluviométricos da nossa federação. Local onde mais chove, a cor que está lá arroxeada, e aí vocês veem pelas cores aonde se tem maiores e menores precipitações. Lá naquela região semiárida, na Paraíba, uma micro-região que nós chamamos, não como aqui Tapajós, lá nós chamamos de Cariris, também indígena, Sertão dos Cariris. Lá existe um município, que é a minha origem, que é exatamente o depoimento que eu venho lhes trazer aqui, chama-se Cabaceiras, é o nome do município, que muitas vezes, inclusive, até para alguns, há uma certa dificuldade até na pronúncia, pelo diferencial. Mas se acreditem, pessoal, não apenas, enfim, pelo nome talvez incomum, mas uma região completamente diferente do que vocês têm aqui. E aí vocês podem até com essa informação dizer: poxa vida, mas o que é que Dirk, o que é que esse pessoal de Novo Progresso, Prefeitura, Câmara, etc., foi trazer aqui alguém para falar de uma região que é tão diferente daqui? E aí, pessoal, da mesma forma que eu comecei a falar de característica, de elementos, é lógico que o que eu irei trazer aqui como depoimento não significa necessariamente que tenha que acontecer aqui do ponto de vista de projetos que lá aconteceram, mas eu queria convidá-los a vocês observarem características, elementos, fatores, que também aqui a gente pode dizer: olha, isso aqui fez a diferença, e no final a gente poder concluir. Mas voltando para essa região, para vocês conhecerem um pouquinho do que é esse território, além da questão de baixos índices pluviométricos, o lugar onde menos chove no Brasil, outras características, pessoal, como essa aqui, com populações pouco capacitadas para o trabalho e para a vida, ou seja, não estamos a falar apenas de índices de analfabetismo, mas mais do que isso, com populações que ao longo, enfim, dos seus tempos foram meio que aculturadas, assim a se entenderem, dentro de uma cultura assistencial, clientelista, paternalista, muitas vezes entendendo que a vida é dessa forma, porque assim, enfim, a criação quis e que não tem jeito. Era dessa forma que as cidades da região muitas vezes eram percebidas, com carências de infraestruturas diversas, infraestrutura rodoviária, hídrica, infraestrutura de saúde, de educação, e aí sucessivamente. Por características como essas, muitas vezes essas cidades desse território passaram assim a ser entendidas como um lugar onde nada ou quase nada poderia dar certo, como um local onde
de forma popular falávamos, aonde o vento faz a curva, ou aonde só iria alguém se tivesse uma coisa para resolver. É dessa maneira mesmo. Era motivo muitas vezes de chacota, era muitas vezes motivo de piada os municípios da região, e o meu de forma particular, eu posso dizer, gerando um sentimento que é esse aqui, olha, de fatalidade, de lamentação, de baixa autoestima. Parece um quadro, não é? Difícil. Mas se estou trazendo uma caracterização, tanto para vocês terem um embasamento daquilo que vamos compartilhar, mas se também, pessoal, para lhes trazer uma reflexão, falando de um contexto como esse, um contexto de terra praticamente, digamos, arrasada. É possível a gente pensar em desenvolvimento? Eu trouxe essa charge para vocês, porque ela é de um artista campinense, da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Ele é conhecido nacionalmente por várias produções, e certa vez ele me disse: Arnaldo, olha, eu fiz essa charge inspirada lá na tua terra. Ele tem raízes lá também. A charge diz aí, ó, um menininho olhando para a chuva que estava acontecendo, e ele diz: mãe, o que é isso? Aí a mãe diz: olha, sei lá, sua avó nunca falou nada disso não para mim. Será que fazia tempo que chovia na terra? É dessa forma, pessoal. Aliás, lá, ele riu aqui, aí me lembrou, lá existe uma compreensão de que, na verdade, essa questão de se chover pouco nessa cidade foi um erro da criação, não do Criador, mas naquele momento ele pediu o apoio de Adão para ir anotando as características de cada território que ele estava fazendo, e para Cabaceiras ele botou: olha, Adão, anote, chuva um ano sim, outro não. Adão cochilou e colocou: chuva um ano sim, 8 não. Por isso que essa realidade a gente tem aí. Mas enfim, pessoal, a reflexão é, num contexto como esse de território, de uma terra limitada, de uma terra considerada, digamos, sem perspectiva, era possível nós refletirmos em torno de alguma perspectiva? Era possível imaginar algo brotando, algo para acontecer? Em outras palavras, pessoal, é possível nós imaginarmos um território empreendedor, inovador, transformações, desenvolvimento numa região limitada do ponto de vista dos seus recursos naturais, limitada do ponto de vista de recursos econômicos, do ponto de vista do capital humano, limitada do ponto de vista de infraestrutura? É possível nós pensarmos em desenvolvimento numa região como essa, ou como alguns no passado, lá nos seus gabinetes de Brasília, já imaginaram que melhor seria transferir as pessoas do semiárido, e muitos foram transferidos. Penso que mesmo numa região diferenciada como a de vocês bem sabem que muitos que colonizaram lá Roraima, que estão no Amapá, etc., eles foram levados de uma região como essa. E a reflexão é: será que esse seria o caminho? Será que realmente existiria perspectiva num território como esse? Mas se a reflexão é exatamente essa, seria possível nós pensarmos num território empreendedor, num contexto como esse? E o que eu vou lhes trazer a partir de agora é sim, pessoal. Para nós tivemos um momento, digamos, de virar a chave. E esse virar a chave veio como consequência de exercícios como esse que aqui nós estamos vivenciando, que na verdade sempre foi o que aconteceu em todas as situações de transformação positiva de realidade. As pessoas se reunindo. Lá nós começamos com muita dificuldade, com descrenças, mas se começamos um exercício, e aí por isso que a justificativa da palavra que eu pesquei de Lucas, de ser apaixonante, porque foi essa a sensação quando eu estava aqui. Que bom, que coisa maravilhosa, numa noite como essa, um grupo de pessoas de uma cidade que se dispõe a vir para falar de empreendedorismo, de inovação, de desenvolvimento, de planejamento, de futuro da sua própria terra. Começamos assim, com alguns poucos, chamamos de um pacto de cooperação para a construção daquilo que nós entendíamos como importante. E a partir desse pacto a gente começou a exercitar algumas situações, a de construir juntos, a de planejar também de forma junto, co-criar e co-construir. Apenas isso, nada de fundamental. Arnaldo, e as diferenças políticas partidárias existiam e continuam a existir. E a diferença das crenças, e a diferença das ideologias, e a diferença do futebol, etc.
a gente começou a compreender que a partir do momento que se reúne, o que a gente tem, por exemplo, nessa sala, que é a representação de uma diversidade. Vocês concordam? Que aqui nós temos um fórum diverso do ponto de vista das pessoas que aqui estão, diversidade de pensamento, diversidade de experiências, diversidade de vivências, diversidade de formas de ver, alguns compreendendo que esse desenvolvimento tem que ser construído pela direita, outros entendem que é pela esquerda, outros entendem que é pelo meio, por cima, pouco importa, mas que de alguma maneira nós possamos compreender aquela questão basilar de que o nosso futuro, ele precisa ser, antes que qualquer coisa, ou de qualquer um outro, construído por nós. Esse exercício, mesmo com muitas limitações, nos permitiu, por exemplo, entender que juntos, como vocês estão fazendo aqui, poder público, empresários e sociedade civil, pode muito gerar impactos e gerar transformações positivas. Exercício de ação compartilhada, ação colaborativa, foi isso que nós começamos. E lá no nosso território, lá no nosso município, a gente começou a compreender que sim, óbvio, tínhamos e temos muitas limitações, mas se também tínhamos determinados potenciais que poderiam ser ativados. Um deles, da pecuária de caprinos e ovinos. Olha, diferente talvez aqui, talvez para uns compreender, é possível se ter resultado, se ganhar dinheiro, por exemplo, com a pecuária de caprinos e ovinos, uma região, obviamente, é assim coloco, porque sabemos de características de uma pecuária a outra, bovina, etc. Mas, enfim, a gente começou a despertar para o que tínhamos de potencial e ativá-los. A agricultura, não tínhamos e não temos potencial nem característica endafoclimática para ser um polo de agronegócio. Mas se tem gente lá que de alguma maneira, por exemplo, precisa se alimentar, é possível a gente produzir através de alguns exercícios, e começamos a entender que era possível sim. Artesanato da região já existia, da cidade nós começamos, a cultura e, pessoal, essa referência aqui, esse ícone, é um ícone que indica turismo. Turismo numa cidade que não chove, turismo numa cidade que não tinha infraestrutura de hospedagem, infraestrutura de alimentação, infraestrutura, enfim, de acolhimento, porque era assim a nossa realidade. É possível nós imaginarmos alguém sair, turismo é isso. O que é o turismo no final das contas? É um fenômeno que é caracterizado pela disposição de pessoas de saírem do seu lugar para visitar um outro e consumir o que aquele outro lugar de alguma maneira coloca. Falando como eu lhes falei de forma inicial, pessoal, sejamos francos, vocês pagariam uma passagem para ir a Sinop, ou a Santarém, ou a Belém, para poder ir a essa cidade, com aquelas características ali que eu coloquei? Talvez não, pessoal. E é porque eu não vou cansá-los mais, nem algo que eu também hoje fiz assim, a questão mesmo de trazer para vocês, que nós vamos ter logo mais aqui. Mas eu lhes falaria muito mais. Aqui, por exemplo, alguém já ouviu falar de um acidente radioatômico que aconteceu. O Lucas deve ter ouvido falar no Brasil. Césio 137, pessoal, alguém já ouviu falar nisso? Um acidente radioatômico no estado de Goiás, cidade de Goiânia, não foi isso? Lá na década de 80, Lira. E aí, naquele momento, o país entrou assim numa situação mesmo de, enfim, ficou empolvorosa. A questão era, o que fazer com aquele resíduo atômico? O que fazer? E lá em Brasília, obviamente, alguém imaginou, olha, a gente precisa enterrar, a gente precisa encontrar um local para poder depositar o lixo atômico. Pasme, pessoal, lembraram logo de onde? Lembraram da minha terra, pessoal. Eu tinha um mandato de vereador também naquela época, e como vereador eu saí na porta das pessoas fazendo um abaixo-assinado dizendo lixo atômico em Cabaceiras não. Acredite, era exatamente dessa forma. Quero crer, logicamente, um erro, porque em que pese as precipitações pluviométricas serem poucas, mas, enfim, tem um lençol freático muito rico e que sempre fez a sustentação das pessoas que estavam lá. Mas essa característica é só para poder exatamente lhes falar. Seria possível nós pensarmos
em referência turística num contexto como esse. E aí, pessoal, agora, inclusive para concluir essa história, com o apoio de outras pessoas que podem testemunhar, até com mais propriedade do que eu, o que está a acontecer, eu queria concluir trazendo alguns exemplos de programas, de projetos que estão a acontecer nessa cidade, na própria região como um todo. E mais do que os projetos, mais do que os programas, as ações, mas algumas atitudes que foram e que continuam sendo muito importantes. Eu lhes falei de um despertar a partir desse exercício. E a gente começou a despertar para algumas coisas, entre elas, por exemplo, para o potencial de artesanato. Essa é uma história, e logicamente é uma história muito ampla, que eu não teria aqui o tempo para poder lhes contar em detalhe, mas rapidamente vou lhes falar da história de um grupo de artesãos e curtidores da pele de caprino e do couro bovino. A história de pessoas simples, que aprenderam essa arte com os seus pais, que aprenderam com os seus avós, que aprenderam com os seus bisavós, que aprenderam com seus antepassados. Eu quero crer, em que pese não se ter registro organizado de forma, enfim, de estudos, mas a forma como eles fazem o processo de curtimento, eu quero crer que herdaram dos índios que habitaram essa região. Isso porque esse grupo de artesãos e curtidores, num passado não muito distante, eles curtiam e transformavam as peles em indumentárias, como vocês estão vendo, em artigos, em peças para indumentária do cavalo e do vaqueiro na cultura do sertanejo nordestino. Imagens como essa. E aí eles sempre produziram com uma característica determinada. Eles usam uma substância curtente que extrai de uma planta nativa da região e a partir de um processo vegetal, eles processam e fazem o curtimento de forma natural. Isso é um diferencial. Mas se essa atividade, ela foi fortemente impactada, ela entrou, digamos, em decadência num momento determinado com o surgimento da indústria do boné, da indústria têxtil. O filho do vaqueiro tradicional nordestino já não queria mais usar aquele chapéu, enfim, tradicional, e ele passou a usar o que a indústria têxtil trouxe. E, logicamente, aqueles que estavam aí entraram em muita dificuldade e passaram, claro, a reclamar de todos e de todos. Então, a experiência de artesãos de couro lá do município de Cabaceira, numa região rural. Eu vou bem reduzir aqui para vocês, para trazer um depoimento para vocês. Mas é o seguinte, lá vocês viam o que eles produziam. O fato é que, nesse contexto, essa atividade foi vista como de potencial e alguns estímulos foram trazidos para ativar esse potencial. E a partir de estímulos, que estímulos, Arnaldo? Diversos, do ponto de vista da capacitação, apoio inicial do ponto de vista de infraestrutura, de comercialização, e aí sucessivamente fez, assim como o Instituto que aqui apresentou a sua experiência, eles também se abrissem para apoios outros, até internacional. Na época receberam o apoio da GTZ, um órgão de cooperação técnica do governo alemão, e eles passaram a produzir de forma diferenciada e estão hoje presentes em vários recantos do território nacional, produzindo, comercializando, vendendo e até de forma internacional, a partir do momento que eles entenderam que precisavam se organizar. E se organizaram em torno de uma cooperativa, como está ali referenciada. Para não lhes falar tanto, vocês podem acessar, que vocês terão a oportunidade de ver um pouco do que se produz. Aquele jovem que ali está é o atual presidente da cooperativa, chama-se Ângelo Márcio, e ele, inclusive, vai estar aqui conosco, assim como esteve há poucos dias numa missão internacional, a partir de uma organização de cooperação brasileira, um braço da ONU no Brasil. Essa atividade, ela foi vista e percebida pelo diferencial no processo de curtimento como uma referência de Brasil, e lá está naquela foto o Ângelo Márcio, o presidente da cooperativa, juntamente com outras pessoas que foram para a Argélia, que é um país, enfim, com imensas dificuldades em relação à destinação de suas peles e dos seus couros. E eles vieram, não apenas ao Brasil, não apenas ao Nordeste, lá nessa cidade, que há pouco eu disse que era o lugar, enfim, apenas um ponto no mapa, e ele está lá numa cooperação internacional.
Aí uma imagem do site dessa cooperativa Arteza. Mas nesse momento, e aí eu queria que Lira pudesse me dar um apoio aqui, para a gente fazer uma conexão, tá certo? Nesse instante, para aqui trazer, inclusive em forma de depoimento, eu pedi a gentileza a esse jovem presidente dessa cooperativa, que está ali conosco através de uma conexão, numa videoconferência, ele vai aparecer aqui na tela, para ele mesmo trazer um depoimento, para eles poderem falar aqui um pouco, não é? A imagem vocês estão vendo, lá à nossa esquerda, esse jovem é o atual prefeito da minha cidade, porque o meu mandato pessoal, eu tive 2 mandatos nessa cidade, ele terminou em 2004. Uma coisa eu posso lhes dizer assim com muita tranquilidade, agradecendo a oportunidade e ao mesmo tempo dizendo, olha, o que nós vamos estar apresentando aqui não é algo que foi pensado ou que foi iniciado, é algo, sobretudo, pessoal, que a gente pode dizer, se tornou sustentável. As experiências, enfim, compartilhadas foram experiências que se tornaram sustentadas no município, na região. Elas começaram lá no final da década de 90. E nessa imagem que vocês estão vendo aqui de forma parcial, à esquerda está o atual prefeito da cidade. Chama-se Tiago Castro, um dos curtidores de couro. Ele era curtidor de couro, jovem, enfim, lá está. Tiago vai entrar num segundo momento para trazer um depoimento também, porque alguém pode dizer, olha, esse palestrante está falando demais. Ele diz, olha, eu já terminei em 2004, então é melhor a gente trazer quem está com a mão na massa para dar esse testemunho aqui. E aqui à minha direita está o Ângelo Márcio, que é presidente da cooperativa. Ângelo, eu queria agradecer, em nome aqui de todos que estão, porque eu estou com o microfone, a sua disponibilidade e pedir a você que em 3, 5 minutos você conte aqui um pouquinho do que é essa cooperativa Arteza, quem é Ângelo Márcio e o que é que vocês estão fazendo aí. Olá, boa noite a todos. Cumprimentar a todos nossos irmãos aí do estado do Pará, a cidade de Nova Progresso, e aproveitar aqui a presença do excelentíssimo prefeito Tiago Castro, prefeito constitucional aqui da nossa cidade, levar o nosso abraço aqui de Cabaceiras, a nossa Hollywood nordestina, para todos os cidadãos paraenses aí na região norte do país. Eu me chamo Ângelo Márcio, eu sou artesão e hoje estou como diretor-presidente da Arteza, a cooperativa dos curtidores e artesãos aqui do distrito de Ribeira, na cidade de Cabaceiras, do estado da Paraíba. Falando sobre a Arteza, a cooperativa, ela é uma cooperativa que une curtidores e artesãos. Curtidores são as pessoas que trabalham pegando couro, que vem as peles, que vem diretamente dos frigoríficos, dos matadouros. E essas peles, ao chegar aqui no nosso curtume, ela é beneficiada, ou seja, ela recebe um tratamento natural. Nós aqui não usamos produtos químicos, trabalhamos com o curtimento à base do tanino, que é um vegetal abundante aqui na região. Esse tanino vem do angico. E aí a gente faz esse curtimento de uma forma natural. Esse é o trabalho dos curtidores. Os artesãos, por suas vezes, ele pega o couro já curtido dos curtidores, faz esse beneficiamento e transforma em artefatos em couro. Pois bem, essa é a principal atividade da Arteza, que iniciou-se lá atrás com apenas 28 sócios fundadores, e se uniram para que pudesse resolver uma situação da região. Cabaceiras, há anos atrás, por tanta dificuldade que vivia, desde o índice pluviométrico baixo, a única sobrevivência da cidade era a agricultura ou funcionário público aposentado que tem em toda a região. E uma das atividades que era promissora era a agricultura, mas por baixa o índice pluviométrico, infelizmente, essa atividade, praticamente deixou de existir por falta desses fenômenos climáticos. E aí, essa atividade coureira, apesar de ser, ela vem passando de pai para filho, ela data-se
dezenas, centenas de anos, mas era uma atividade muito rudimentar, era muito simples na região, onde não tinha um valor agregado. Então, as pessoas que aqui viviam, elas só tinham um pensamento, era completar a sua maioridade e migrar para outra região do país, a exemplo de Sul e Sudeste, em busca de uma melhor qualidade de vida, e que, por muitas vezes, isso não aconteceria porque o inchamento das cidades, o povoamento, dificultava cada vez mais a sobrevivência. Então, daí, quando foi em 1998, esses 28 sócios fundadores se uniram para que pudesse se organizar melhor e poder sobreviver da atividade coureira, que era muito simples e não tinha valor agregado e não tinha sustentabilidade. E aí, juntando com os parceiros, SEBRAE, SENAI, Prefeitura Municipal, na época, o então prefeito Arnaldo Júnior, esse que vos fala, que está palestrando hoje, se reuniu com todos os sócios com o intuito de poder fazer alguma coisa para essa cadeia produtiva. Mas ainda existia aqui na região um individualismo, onde as pessoas procuravam o poder público para se beneficiar individual. E aí o prefeito chega, reunido com todos os sócios, e diz: eu poderia fazer melhor, a prefeitura podia fazer até para o individual, mas aí vocês iam ficar dependendo do poder público para crescer. Então, por que não formar uma cooperativa, uma associação? A associação foi logo descartada porque a associação não tem fins lucrativos. Mas assim veio a ideia de fazer justamente a cooperativa. E aí fundou-se em 1998 a Artesa, com 28 sócios, em 1998, precisamente 31 de julho de 1998, e aí criou-se então a Artesa. Que depois da criação da Artesa veio os parceiros, além da Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, o SEBRAE, o SENAI, a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Estado, e começou-se a desenvolver uma atividade promissora na região. Hoje a cooperativa ela conta com 75 sócios, entre homens e mulheres, e que depois da fundação dessa cooperativa, a realidade do distrito aqui em Cabaceiras, ela mudou completamente. Jovens que antes precisariam de sair daqui da região para tentar a vida em outros estados, hoje eles não precisam fazer mais isso. Muitos que foram, voltaram. A exemplo da minha pessoa, eu tive que sair ainda em 1998, por não acreditar que existia mais jeito para cidades pequenas, e aí fui tentar a vida em outros estados, e justamente por causa da criação da cooperativa, de todos os seus ajustes, da sua viabilidade econômica, fez com que não só minha pessoa, mas vários jovens pudessem voltar aqui para Cabaceiras, né, na terra que a gente diz que emana leite e mel, o melhor lugar do mundo para sobreviver. Aqui realmente se vive o empreendedorismo. Aqui nós temos verdadeiramente qualidade de vida, emprego e renda, tudo advindo dessa junção de políticas públicas, de empreendedorismo, e que hoje, na nossa região, não temos desemprego. Muito pelo contrário, hoje nós temos a falta de mão de obra devido à grande demanda de produtos. Nossos produtos são vendidos por todo o Brasil, aceitável em todos os locais, inclusive na região norte. Temos vários clientes aí na região norte também, onde nossos produtos também chegam. E hoje, dentro do distrito da cidade de Cabaceiras, o empreendedorismo está no DNA. Haja vista aqui o prefeito Tiago, que é um grande entusiasta desse empreendedorismo, todos os recantos da cidade receberam curso de capacitação na área do artesanato, onde cada pessoa que for capacitada puderam definitivamente montar a sua oficina e hoje ter sua sustentabilidade econômica advinda do artesanato em couro, do curtimento em couro, que de fato mudou a realidade da região. Hoje o distrito ele não só atrai só o turismo, não só mas outros empreendimentos, a exemplo de outros empresários que vêm se situar justamente porque aqui já existia uma atividade promissora, as pessoas começaram a ganhar dinheiro e há sim a necessidade de vir novos empreendimentos. Então, empreendimentos como postos de gasolina,
material de construção, supermercado, farmácias, tudo você encontra hoje no distrito, que tem aproximadamente 1.800 pessoas. Ele é um principal povoado daqui da cidade de Cabaceiras. E essa atividade, ela não só é desenrolada aqui no distrito, mas sim em toda a cidade de Cabaceiras, gerando emprego, gerando renda, evitando e acabando de vez com o êxodo rural, que era um problema grande na nossa região. Hoje, Cabaceiras, ela, de fato, ela se destaca não só pelo empreendedorismo, mas pelo turismo, pelas várias séries cinematográficas que foram gravadas aqui na região, a exemplo do Alto da Compadecida, fazendo com que a pequena notável, pequena cidade, pudesse ter aí um vislumbre, não só a nível de país, mas a nível mundial. Isso, para nós, é um motivo de grande alegria, em saber que estamos no caminho certo e que o empreendedorismo, também com líderes capacitados, faz com que cada vez mais essa atividade possa gerar emprego e renda para todos nós. Então, isso é uma breve síntese. Creio que, com certeza, o prefeito Tiago Castro vai explanar muito mais sobre toda a atividade que é desenvolvida aqui da cidade e que, de fato, tem sido um exemplo para todo o nosso país. E para nós é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa história, mesmo pequeno, resumida, para todos vocês aí do estado do Pará. Ângelo Márcio, gratidão pelo seu depoimento, muita gratidão, meu amigo. Imaginem, ele falou de forma muito sintética, acreditem, eu realmente, Márcio, te agradeço demais, porque é um depoimento vivo. Se lhes falasse de um território de 1.800 pessoas, aonde eles não têm emprego como sendo um desafio, ao contrário, eles têm necessidade de mão de obra, e acreditem, pessoal, até na época da pandemia eles não conseguiam atender a quantidade de demandas que têm. Eu lhes cansaria se eu fosse falar o que significa para uma região que era vista como lugar de um dos maiores índices de êxodo em direção ao Rio de Janeiro, sobretudo, depoimento como um jovem como esse, que tem sua graduação, que poderia estar como outros estiveram no passado, lá prestando serviço, sem nenhum demérito, mas para a construção civil no Rio, etc. Hoje, esses fazem um caminho de volta, e a partir de quê? A partir de uma atividade, de acordo com um potencial da região, que foi trabalhado, que foi incentivado. Então, a gente está falando de exemplos que termina gerando um impacto e uma diferença muito grande. Eu queria agradecer a você, Márcio, e ao mesmo tempo a disponibilidade de Tiago, que aí está. Tiago, você segura aí só um minutinho, que eu vou compartilhar alguns slides para poder introduzir a sua participação. Gostaríamos de ter também a sua palavra. Fabiano, por favor, você traz os slides. Por isso, pessoal, porque se eu fosse falar para vocês a respeito do que significa uma experiência, olha, uma atividade econômica, outras também a cidade tem potencial e que poderia ter sido trabalhado, mas o impacto social é algo realmente assim extraordinário. Eu estava a lhes falar dessa experiência com um segmento que, nesse esforço do que fazer para tornar uma comunidade, enfim, mesmo em situações muito limitadas, de alguma maneira com resultados importantes. Então aí vem uma característica, se voltando para o que é nosso, para uma atividade que já tinha. Da mesma maneira do aproveitamento da pele, lá nós começamos a compreender que toda a extensão de uma cadeia produtiva poderia ser aproveitado. E a gente começou a dizer, olha, do bode nada se perde, tudo se aproveita, até o berro. E aí a gente começou a trabalhar as peles de um lado, mas de um outro lado também com um potencial para a produção de leite. Acredite, pessoal, eu penso que para o imaginário de alguns aqui seja talvez algo um pouco complicado. Seria possível alguém ganhar dinheiro com a produção de leite caprino e de derivados? Então isso aqui começou a ser trabalhado com alguns exercícios no sentido de pequenos laticínios, qualificação, organização desses produtores, e para poder encurtar aqui a história,
essa região se tornou o maior produtor de leite caprino do Brasil. Hoje eles estão levantando dados, muito possivelmente essa região é hoje a maior produtora de leite caprino da América Latina. Isso, pessoal, num período de 22 anos. Como é que essa coisa aconteceu? A partir da valorização, do incentivo, do estímulo a potenciais locais. Hoje, só o município, que é de Cabaceiras, tem uma produção diária de 5.200 litros de leite por dia. Se vocês entrarem na imprensa, vocês vão encontrar várias referências a respeito disso. Não apenas a produção de leite, mas a produção de queijos. Acreditem, pessoal, queijos finos produzidos com leite de cabra, queijo do reino do leite de cabra, queijo provolone e outras formas mais. E estão lá a poder fazer. Muito rapidamente, e turismo, pessoal, que eu disse a vocês, seria possível pensar em turismo numa realidade como essa? E aí, muito rapidamente aqui, como é que foi possível? A partir do aproveitamento, obviamente, de traços, de potenciais que a gente tinha, entre eles o que as imagens que aí estão nos remete, o potencial arqueológico da região, descrições rupestres, etc. Então vocês começam a ver uma dessas características. Aqui no entorno desse complexo arqueológico, esse complexo arqueológico chama-se Lajedo de Pai Mateus. É uma formação rochosa com características bem singulares, como a que vocês estão vendo aqui, características praticamente únicas no mundo. São poucos os lugares que têm formações rochosas com essas características. Aqui no Brasil encontramos apenas aqui. Por que eu estou a falar isso? Não para poder fazer uma promoção específica, mas para mostrar que muitas vezes as oportunidades estão nos nossos territórios. E nós, como era o nosso caso, talvez pela nossa cultura, talvez pela nossa dormência, a gente não conseguia valorizar. Precisou que outros até viessem para poder despertar. E aqui, no entorno desse complexo, se ergueu um hotel fazenda, e não estou a fazer promoção do hotel, mas vocês podem acessar www.paimateus.com.br. Pai Mateus, por que, Arnaldo? É a história exatamente de um eremita que viveu aqui, em uma dessas cavernas, que ali estava, era uma espécie de curandeiro da região. Se eu fosse lhes falar de história, eu estaria a lhes falar de turismo, aproveitamento da história, do lugar, da memória, e aí sucessivamente. Isso também começou a ser trabalhado. Esse hotel aí está, e eu posso lhes dizer, pessoal, que em 20 anos de fundação, esse hotel nunca tem uma ocupação abaixo de 70% da sua capacidade. E sim, ele está no meio das pedras, e sim, ele está no meio dos espinhos, dos cactos, e sim, ele sequer tem asfalto para chegar. Mas se as pessoas vão lá, e não somos nós os nativos, ou não fomos nós os primeiros, também não foram os paraibanos do estado, também não foram os nordestinos primeiros a virem para cá, também não foram os brasileiros. Acreditem, os primeiros que aqui vieram e começaram a viabilizar esse empreendimento, que eu disse há pouco, que nunca tem uma capacidade de ocupação abaixo de 70% da sua capacidade, e alguém poderia dizer, Arnaldo, estás a falar de 70%, pode ser que tenha apenas 10 leitos. Não, é um grande empreendimento e está lá. E quem é que vem? Os primeiros foram aqueles que são conhecidos internacionalmente como povos diferenciados, seja por sua cultura, seja pelo seu potencial financeiro de investimento. Os primeiros que vieram para cá foram os nórdicos, finlandeses, noruegueses, dinamarqueses, suecos, suíços, entre outros, acredite. E vieram para ver o que, pessoal? Vieram para ver o que eles não têm lá. O que é que nós tínhamos aqui? O cinza da seca, o cinza do período, enfim, de seca da região. Mas a gente começou a perceber que outros também viam o cinza, se não o que nós víamos da seca, mas aqueles que passam 10 dos 12 meses
vendo o cinza das temperaturas negativas. O que imaginar daqueles que passam 10 meses sem ver o sol, chegando num local como esse, tendo contato com antepassados, com resquícios, enfim, de índios, etc., que viveram lá, de poder olhar para o céu e ver um luar estrelado, de poder olhar um sol nascer, de poder se reunir com nativos em torno de uma fogueira com um céu estrelado, de poder apreciar uma gastronomia local, de poder aprender uma dança, e eles aprendiam forró. Pessoal, eu estou falando de quê? Eu estou falando de turismo, óbvio, mas eu estou falando de um território que ativa as suas potencialidades. Já estavam lá as inscrições rupestres. Nós é que não tínhamos tido essa capacidade. E a partir do momento que esse exercício começou, escutaram o Ângelo Márcio. Ele disse: nós somos uma comunidade de 1.800 habitantes, e a partir do nosso artesanato em couro, chegou o posto de combustível, chegou a farmácia, chegou o supermercado. Lá, inclusive na comunidade, Ângelo talvez esteja conosco, no meu município as pessoas dizem: lá está o distrito dos ricos de Ribeira, porque o nível de renda per capita deles mudaram. E mudou por quê? Por aquele diferencial. Lembra que ele falou muito ligeiramente? O que a gente tinha de atividade era o pagamento dos bolsas, famílias da vida, era o pagamento de aposentado ou de funcionário público. Com a nossa atividade, nós não precisamos mais disso. Aliás, não falta emprego. Da mesma maneira, esse empreendimento, outros começaram a surgir. E essa cidade, para diminuir aqui essa história, ela começou a ser percebida. E nós também começamos a dizer: não, o Criador, na verdade, não nos castigou. Ele nos deu tudo na conta certa, inclusive a quantidade de chuva. Quem conhece o semiárido sabe que a camada de solo é muito rasa. A criação é completa, pessoal. Se chovesse mais do que chove naquela região, ela viraria deserto. Tem que chover na conta certa, e a gente tem que proteger o pouco que a gente tem. Mas se o sol estava lá, e a valorização desse próprio sol passou a ser uma oportunidade de negócio. E a partir daqui eu não sei, só sei que foi assim, porque lá foi gravado o Alto da Compadecida. Chicó e João Grilo estiveram lá. Lá eles se inspiraram. Lá eles encontraram um cenário ao ar livre para poder essa produção ser projetada. Eu lhes cansaria, pessoal, mas se a informação é como é que a Rede Globo saiu lá de dentro do seu Projac para ir lá naquele local que era tido como um lugar onde o vento fazia curva, para poder descobrir esse cenário. E aí uma informação, em primeiro lugar, porque nós começamos a dizer que tínhamos, depois a valorizar esses potenciais. E o mesmo sol que atraiu, por exemplo, turistas noruegueses, dinamarqueses, outros mais, foi o mesmo sol que passou a ser visto como uma matéria-prima para quem trabalha com a parte de audiovisual. E não apenas, pessoal, nessa terra, a produção do Alto da Compadecida, que é claro, por ser uma produção, enfim, campeã de bilheteria, ganhou notoriedade, mas se outras tantas produções foram e continuam sendo rodadas nesse município, ao ponto de hoje, a pequena cidade, meio que de forma orgulhosa, e se me permite, meio que de forma enxerida na nossa fala, passou assim a se auto-intitular de Hollywood nordestina, com R mesmo, como vocês estão vendo, porque são diversas produções. E matérias como essa têm se sucedido. Aqui são alguns recortes. Eu lhes cansaria se eu fosse trazer matéria de revistas de bordo, de companhias aéreas, matérias de imprensa no nível nacional e internacional. Hollywood nordestina, Cabaceira será cenário de grande produção da Amazon Prime. Foi e está sendo veiculado agora. Se vocês forem na Amazon Prime, não é nenhuma propaganda, é só depoimento. Se vocês lá colocarem, por exemplo, aonde nasce os fortes, foi uma anterior. Agora, Cangaço Novo. Cangaço Novo, vocês vão ver mais uma produção. Essa já foi realizada e está lá. Contato que tive há poucos dias com a diretora do Departamento de Turismo. Ela me disse: olha, já estamos em contato para a segunda temporada da Amazon Prime. E aí, pessoal, depoimentos como esses estão aí. Fabiano, tem um sonzinho aí, nesse vídeo? Está conectado aí, muito rapidamente. Mas enfim,
é apenas um depoimento aqui, que aí alguém poderia dizer, bom, mas essa é a fala do palestrante, como eu disse, posso soltar? Lá? Aproveitando aí o calor e a aridez do Nordeste, eu apresento aqui Lajedo de Pai Mateus, que é uma elevação rochosa que fica lá no município de Cabaceiras, na Paraíba, a cidade com o menor volume de chuva do país, 300 milímetros apenas durante o ano todo, viu? De acordo com a Agência de Gestão de Águas da Paraíba. É um cenário de filme, Renata, vários filmes, séries foram rodados lá, por isso a cidade ostenta esse título aqui, Renata, Hollywood nordestina, com R mesmo. Final de semana de calor e sol na nossa Hollywood, é muito bom, né? É só um depoimento a mais, e Tiago, que é o prefeito que vai lhes falar logo mais, vocês podem perguntar, eu já coloco aqui de forma muito tranquila, sabe quanto a prefeitura pagou para poder estar nesse horário nobre da TV brasileira, pessoal? Nada, eu não tenho nenhuma dúvida, o prefeito poderá afirmar, porque a matéria não é tão distante. E o que é que eu estou querendo dizer? É que muitas vezes, pessoal, por falta de valorizar e promover o que a gente tem, a gente perde oportunidade. Quando a gente começa a fazer isso, muitas vezes a gente começa a ocupar espaço no que a gente chama de mídia free, livre. E a gente começa a virar notícia, sem precisar muitas vezes de um patrocínio. Aí está, ó, Hollywood nordestina na Paraíba, que já foi palco de mais de 50 filmes, mais uma outra produção. Há poucos dias, junho passado, um diretor da mesma TV, são várias produções nacionais e internacionais, esse aí passou e anunciou mais uma produção no município de Cabaceiras. Pessoal, eu não gosto muito de fazer promoção não, nem a minha, acredite, mas se aí, ó, vocês estão vendo essa rede social é de uma das celebridades da televisão brasileira. De quem é essa aí? Sabe onde ela está nesse momento, pessoal? Lá no município de Cabaceiras com seu filhinho, porque ela é estrela de uma produção que está sendo rodada agora, e eu estou dando spoiler para vocês. Na cultura nordestina, a história de Maria Bonita está sendo rodada lá em Cabaceiras, está lá. Ela pousou na entrada da cidade quando chegou, esse é o pórtico de entrada da cidade, Isis Valverde gravando exatamente Maria Bonita. E aí eventos também, lhes falei de alguma coisa de turismo, a cidade passou a promover, a valorizar determinados traços, ao ponto de, isso é uma história que eu vou contar para vocês muito rapidamente, acredite, de uma história de coroamento dessa figura. Dá para imaginar o que é um evento onde se coroa um bode como sendo o rei dos animais da região? Isso acontece. O prefeito Tiago está lá, já está esperando há um bom tempo, mas eu vou levar uns segundinhos para contar. Na minha época de gestão, e eu comecei muito jovem, acredite, 27 anos com o mandato, alguns jovens da época disseram, Arnaldo, olha, chegaste a prefeito, não é possível que tu não promova uma festa para nós. Eu disse, olha, é justo, eram sobretudo os jovens, contemporâneos. Olha, a reivindicação de vocês faz sentido, porque afinal de contas sempre tivemos algumas tradições, elas não estavam ativas e pudemos pensar numa festa. Tiago deve estar ouvindo, Tiago, essa fala foi de Flávio Leonardo, o Flavinho da Seretran. E aí eu perguntei, mas qual é a sugestão que vocês têm? E aí alguns disseram, uma micareta. Eu disse, micareta, vocês acham que dá certo? Dá, Arnaldo, claro, mas por que dá? Porque é uma febre, todo mundo está fazendo. Eu disse, pessoal, vamos fazer aqui uma reflexão entre nós. O que é, Arnaldo? Reflexão parece que é a minha cara já, né? Eles disseram assim, o que é? E eu disse, vocês já perceberam que a promoção desses carnavais fora de época, no estilo baiano, o marketing sempre relaciona a festa ao nome da cidade. Como assim, Arnaldo? Eu digo, olha, Recife promovia a Recifolia, Natal até hoje promove o Carnatal, Fortaleza promove o Fortal, Teresina, Micarina, Campina Grande, Micarande. Sim, Arnaldo, o que é que isso tem a ver? Diz, pessoal, vocês já tentaram para o nome da nossa cidade, Cabaceiras? Será que vai dar certo a gente fazer um Micabaço ou um Cabaço Filia? Apenas um momento assim, entre nós de provocação, mas o que eu queria na época dizer, olha, respeitamos, podemos até nos inspirar, mas não é nosso, portanto dificilmente se tornará uma tradição, porque não está nas nossas raízes e até poderá se tornar se nós tivermos recursos. Pequeno município,
Para contratar Belmarx e outros mais, a gente não teria. Portanto, veio a ideia, inspirando-se em outras mais, mas de promover o que a gente tinha. O que é que a gente tem, Arnaldo? Bode. E a festa deu bode. Assim surgiu um festival de caprinos e ovinos, cujo objetivo era fomentar, promover uma cadeia produtiva. E com isso eu lhes falo do aproveitamento, da extensão de uma cadeia produtiva, porque vocês viram a pele, o leite e o próprio animal passou a ser aproveitado como um produto turístico. Criamos alguma coisa? Não, pessoal, nos inspiramos. No final das contas, não fizemos nada mais do que alguém já fez com um rato. Alguém pegou um rato e tornou num dos produtos mais vendidos no mundo. Ou não? O que é o Mickey Mouse, senão um ratinho que foi infantilizado? Portanto, reservado às devidas proporções, esse é o nosso Mickey Mouse. E a gente começou a dizer, sim, o rei dos animais, lá nas suas paragens, na África, etc., é o leão. Mas se aqui o animal que sobrevive às condições climáticas que nós temos, que nos lega pele, carne e leite, é esse animal. Portanto, o rei dos animais é exatamente o bode-rei. E aí, pessoal, o fato é que esse evento, ele está a acontecer. E o prefeito que está conosco poderá testemunhar. Entra prefeito e sai prefeito. Há mais de 20 anos. E ele está lá. Se tornou uma tradição. E a reflexão nesse caso é: e se tivéssemos feito o Micabaço ou Cabaço Folia? Será que estava a acontecer, pessoal? Nós temos dúvidas. Mas se aí está também um resultado. E hoje a cidade é assim. Ela não passou a chover mais, ela continua tendo desafios diversos, mas se a gente pode compartilhar vários resultados, seja do ponto de vista de empreendimentos de hospedagem, de alimentação, proporcionalmente, a cidade é hoje uma das cidades do estado da Paraíba com o maior número de leitos e de equipamentos de alimentação, filmes, etc. E aí algo que é muito especial para a gente, o sentimento de autoestima que mudou. Eu fui de uma geração que muitas vezes nós nos sentíamos envergonhados de dizer que era da terra. E hoje o nosso jovem, ele faz questão de bater a foto e de fazer o check-in. A Hollywood nordestina, a terra do bode-rei, a terra do artesanato em couro. Mas lhes falar de resultado, eu lhes cansaria. E talvez não tivesse talvez propriedade ou a pertinência que tem alguém que está com a mão na massa agora. Por isso que eu fiz o convite, para a gente concluir aqui, em 5 minutinhos, a participação do jovem prefeito que estava lá, para que ele possa aqui testemunhar. E aí, Fabiano, pedindo a sua gentileza novamente, de trazer o Tiago para a gente encerrar aqui, ele trazendo para a gente um depoimento breve, Tiago, que está nos ouvindo, em relação a o que é que hoje você tem experimentado, tem visto, o que é que você poderia compartilhar com esse público aqui, tão, enfim, gentil de bons ouvidos, em relação à nossa terra que você está gerindo nesse momento. Bem-vindo, Tiago. Olá, boa noite. Prazer muito grande falar para a plateia de empreendedores, pessoas inovadoras que estão aí buscando melhorar a sua região, a sua cidade. Alegria poder falar com vocês. Meu nome é Tiago, estou prefeito da cidade de Cabaceiras, aqui na Paraíba. Tenho a alegria de poder estar participando nesse momento, inclusive para poder confirmar várias das informações que o nosso conterrâneo, um amigo Arnaldo, está passando aí para vocês. Eu vou falar rapidinho, porque eu sei que a hora já está tarde e Arnaldo tem que concluir sua palestra, mas eu queria falar também exibindo algumas imagens aqui do nosso município, para que vocês possam entender um pouquinho sobre nossa terra, a nossa transformação que a gente teve nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, podendo aproveitar os potenciais que a gente já tem aqui em Cabaceiras e poder transformar isso em oportunidade para as pessoas do nosso município. Mas, graças a Deus, conseguimos transformar a nossa região em uma região, como foi falado pelo nosso amigo Márcio, ele falou muito bem, transformar a nossa região em uma região de oportunidades, uma região onde a gente pudesse dar qualidade de vida às pessoas do nosso município. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco de tudo isso, dessa história, desse trabalho que foi feito,
e a gente começou justamente com a caprinocultura aqui. A gente começou a aproveitar esse potencial que a gente já tinha aqui em Cabaceiras, que era justamente a criação de caprinos e ovinos. E Cabaceiras a tirar mais proveito desse potencial que a gente já tinha aqui no nosso município. Hoje o nosso município é um dos maiores produtores de leite de cabra da Paraíba. Aqui no Cariri, como região, nós temos a maior produção de leite de cabra do mundo, na verdade. Então, nós conseguimos, através da caprinocultura, justamente avançar ainda mais na produção. Nós passamos também a aproveitar a pele dos animais. Nossos parentes, nossos avós, eles já no passado curtiam o couro para poder transformar em produtos que hoje são vendidos no país inteiro. O produto é exemplo desses que vocês estão vendo. Desses produtos, do qual o Márcio é presidente da Artesa, são produzidos mais de 50 mil itens todo mês. E a gente consegue movimentar a economia de uma forma que gera mais de 400 empregos diretos e indiretos aqui no nosso município. Nós também conseguimos aproveitar o leite de cabra. São mais de 5 mil litros de leite de cabra produzido todos os dias aqui no nosso município. Que aí a gente transforma ele em queijo, em iogurte, achocolatado, produtos que são vendidos tanto na iniciativa pública como também na iniciativa privada. Nessa foto, no meio está a ministra da época, Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, que visitou Cabaceiras justamente para conhecer o case de sucesso. E nós temos um pouco da festa do Bode Rei. Nós realizamos a 24ª edição desse grande evento que atrai mais de 200 mil pessoas para Cabaceiras e durante 3 dias a gente pode mostrar um pouco dos nossos potenciais. O queijo, o artesanato, a caprinocultura. Aqui nós temos a expressão cultural do povo que vem de várias partes do Brasil para conhecer Cabaceiras. Antes o nosso município era conhecido como um município que tinha apenas a seca, as dificuldades. Chegou a ser notícia nacional quando pensaram em trazer um depósito de lixo atômico para Cabaceiras, mas hoje a gente deu a volta por cima, se superou e a gente consegue ser conhecido como Terra da Festa do Bode Rei, como a Expo Couro também, que é outro evento que a gente realiza para justamente promover o artesanato em couro do nosso município. A Hollywood Nordestina, porque somos cenários de mais de 50 produções e nesse exato momento nós estamos concluindo a gravação de uma série chamada Maria Bonita, que vai ser exibida para todo o país. Aqui nós temos a maior de todas, que foi o Alto da Compadecida, uma produção que impactou o Brasil e foi exibida em vários países do mundo. Nós temos aqui uma delas que foi Onde Nasce os Fortes, que foi uma super série da Globo, com vários artistas aqui gravados em Cabaceiras, e que potencializa ainda mais a economia do nosso município, porque através de produções há geração de emprego, de renda, há uma movimentação do comércio local. Essa daí foi a última a ser exibida, que é o Cangaço Novo, com um orçamento de mais de 100 milhões de reais para ser feita essa produção. Nós temos em Cabaceiras 571 leitos de hospedagens, nós temos 7 hotéis na zona urbana, 5 na zona rural, nós temos 10 restaurantes que conseguem abrigar todo mundo. Nós conseguimos também manter o centro histórico preservado, para que seja palco de visitação, mas também palco das produções. Nós temos o ecoturismo, um lajedo de Pai Mateus, uma saca de lã, um ambiente bonito da própria natureza. Nós temos aqui, como vocês podem ver, monumentos naturais que atraem pessoas do país inteiro para conhecer e ver essas belezas que nós temos aqui em Cabaceiras. Aqui é o lajedo de Pai Mateus, é uma formação rochosa, Arnaldo já falou lá atrás, mas uma imagem fantástica. Esse lajedo ele é conhecido hoje internacionalmente. Vem pessoas de vários países para conhecer de perto essa formação rochosa, que tem toda uma história, não dá para contar para vocês, mas quero deixar o convite para que vocês possam visitar Cabaceiras no futuro.
E o turismo, ele movimenta muito aqui no nosso município. Isso gera oportunidade para as pessoas, através dos hotéis, das pousadas, através dos restaurantes, e os resultados têm sido cada dia melhores aqui para o nosso município. Então, a gente queria deixar aqui o nosso relatório, nosso relato de um município que tem trazido oportunidade para as pessoas e tem gerado para a gente uma grande alegria de poder ter um município hoje onde a gente tem oportunidade para as pessoas, onde as pessoas têm qualidade de vida. Arnaldo, é um prazer sempre estar aqui trazendo os relatos sobre Cabaceiras, mas queria deixar o convite para que vocês possam conhecer a nossa querida e amada Cabaceiras, que fica aqui na Paraíba, mas que recebe muito bem as pessoas que nos visitam. Muito obrigado por fazer parte desse momento aí com vocês. Gratidão, Tiago, muita gratidão pela participação, maravilha, um tempo corrido, mas muito especial. Eu realmente, assim, agradeço de forma destacada, porque eu queria compartilhar com vocês esse momento, pessoal, não apenas a palavra do palestrante, mas de quem está lá, e mesmo de forma rápida, claro, ele não teve como detalhar. Se fosse falar que o município se tornou um dos melhores índices de desenvolvimento humano do estado, mesmo sendo o lugar onde menos chove no Brasil, ele também poderia destacar, de como a cidade hoje é uma referência para o Ministério do Turismo e para a Embratur, de um lugar que mantém vivo todo o seu centro histórico, toda a memória histórica, mas não apenas, fazendo toda a memória da produção do cinema associada ao turismo. É uma referência outra que tem lá, hoje uma referência internacional, de várias outras situações que poderiam ser colocadas. E aqui eu vou, obviamente, reduzir, pessoal, para lhes trazer aqui uma conclusão. Em primeiro lugar, para esse grupo que está aqui, pessoas líderes como vocês que nós falamos no início, pessoas que se motivam em fazer diferença. E a mensagem, e já uma das últimas aqui, pessoal, é que muitas vezes, a quem assim o é, como vocês, interessados em fazer diferença, é preciso que se quebre determinados paradigmas, determinados costumes, de entendermos muitas vezes que o desenvolvimento da gente depende de ações que vêm de fora para dentro. Claro, nós sabemos da responsabilidade de outros governos, etc., mas se a ação local, as coisas aconteceram, fáceis não foi, mas se o papel de lideranças, puxando esse processo como um todo, foi fundamental. E aí, pessoal, no início eu comecei essa fala com vocês, trazendo uma reflexão sobre desenvolvimento, e lhes perguntando quem ou o que faz a diferença. E lhes falei de Bonito, e lhes falei de Maringá, falei da Serra Gaúcha, falei do Ceará, e poderia ter falado de vários outros lugares. E trouxe um depoimento a partir de um território, pessoal, que acreditem, se hoje alguma coisa está acontecendo lá nessa cidade, se alguma coisa está acontecendo nesse município, e vocês viram os testemunhos, não é a palavra fácil de um palestrante, mas testemunhos concretos, é a maior certeza de que é possível a gente gerar transformação positiva de qualquer lugar desse país. O que dizer de uma terra diferenciada e abençoada como a de vocês? O que dizer de uma região que, como disse Dirk, na sua metáfora, podemos comparar a um foguete que não tem ré, de construir esse novo progresso a cada dia? Se lá numa região que não chove, se lá numa região limitada sob todos os aspectos, hoje nós podemos aqui compartilhar esse depoimento para vocês, seja aqueles que tiveram a oportunidade, como eu tive, de iniciar no passado, ou de quem está lá hoje poder apresentar para vocês. Então eu penso que vocês concordam de que sim, é possível nós transformarmos as realidades. Então a conclusão é quem, pessoal, ou o que faz a diferença? A partir das minhas andanças e das minhas vivências, eu concluo sempre dizendo
que seja lá em Bonito, que seja no Ceará, que seja na Serra Gaúcha, na Canastra, que seja em qualquer lugar do Pará, aonde a gente puder dizer, olha, tem coisas positivas acontecendo quanto a desenvolvimento, um elemento é esse, a gente pode identificar. Em outras palavras, não existe uma fórmula, pessoal, não existe uma equação, não existem ingredientes prontos, mas existem elementos, e podemos até concluir que ingredientes sim. Um ingrediente é esse aqui, o da liderança, e não estou falando de quem esteja a representar um CNPJ exclusivamente, eu estou falando de pessoas, através de suas atitudes, repito, como aqueles que vieram para cá, tiveram, no sentido de agir, no sentido de fazer. Uma outra característica que a gente observa nos territórios empreendedores é o papel exatamente disso aqui, daqueles, mais uma vez eu comparo, que vieram e que tiveram a visão de construir uma terra, de fazê-la, mesmo enfrentando dificuldades, com planejamento. Talvez não tiveram, Neri, o planejamento lá no papel, como a gente faz, mas se aqueles que vieram, ao seu modo, certamente eles construíram estratégias, iniciativas tiveram, visão, para poder construir hoje a terra que nós estamos aqui. Governança eficaz é uma outra característica, e isso, pessoal, colaboração, cooperação, o que nós estamos exercitando, ninguém faz só. Lá na minha cidade eu não construí só. O prefeito que há pouco falou, certamente não está. O prefeito que aqui está, bem sabe, dá o seu testemunho, e não apenas o seu testemunho, o seu exemplo no sentido de articular forças na construção da Novo Progresso, que certamente está no seu coração, de uma cidade cada vez melhor. Mas por mais que ele tenha o bom coração e o desejo, ele sabe que precisa articular forças. Por isso, enfim, busca o que nós chamamos dos caminhos da cooperação, da colaboração. E por fim, pessoal, um outro elemento, ou um outro ingrediente que a gente pode identificar nas experiências bem-sucedidas de desenvolvimento: decisão, motivação, paixão. E aí a palavra do Lucas lá no início, é apaixonante quando a gente encontra, mesmo com a avançada hora, essa disposição. Portanto, pessoal, concluindo, a minha conclusão é de que desenvolvimento, quem faz a diferença são as pessoas, e o que faz a diferença são suas atitudes. As nossas atitudes, elas podem ser a de reclamar, a de paciência, diante das dificuldades, de apenas lamentar. De outro lado, diante das dificuldades ou das oportunidades, as nossas atitudes, as atitudes de quem está num território, numa cidade, os nossos representantes, lideranças, empreendedores, todos esmanados, pode ser diferente. Portanto, desenvolvimento, quem faz a diferença? As pessoas, o que fazem, suas atitudes, seja diante das dificuldades, seja no aproveitamento das oportunidades. E é isso, pessoal. Liderança com atitude, a transformação, enfim, que a gente precisa. Portanto, a gratidão a vocês, pessoal, pela oportunidade que nós tivemos aqui. A oportunidade, antes de tudo, de estarmos juntos. E de mesmo com um alongamento, óbvio, mas espero de nós termos refletido sobre alguns aspectos e sobre algumas atitudes, alguns comportamentos que faz toda a diferença. E eu deixei para o final aqui de fazer um registro de muita gratidão, Wesley, a você. Deixei para te agradecer no final, para dizer que a sua atitude é uma atitude empreendedora, é uma atitude que motiva porque você representa uma geração mais jovem, e você, na condição de assessor da Câmara Municipal, poderia estar numa posição de apenas assessorar, mas se você tem protagonizado, junto com o seu presidente, que obviamente lhe apoia, tem participado do movimento Avança Tapajós, e vendo lá certas oportunidades, você disse, olha, nós estamos já a fazer esse novo progresso, mas queremos fazer mais, e juntamente com, enfim, seus pares todos na Câmara, que você assessora,
foi um dos idealistas no contato comigo o tempo todo e, se vocês me permitem, suando a camisa verdadeiramente para que o Fórum Novo Progresso Empreendedor acontecesse. Portanto, eu queria, acredite aqui, deixar o registro da minha gratidão pela sua atitude exemplar no assessoramento da Câmara Municipal para que esse evento acontecesse, e nem precisa falar muito, porque o vídeo no início já mostrou, já foi uma palestra ali para nós. Parabéns a você, viu, Wesley? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado pelos bons ouvidos, pela atenção, por terem ficado até agora. E eu queria pedir um pouquinho mais, se é que tenho ainda esse direito. O Avança Tapajós está lá atrás. O que é o Avança Tapajós? Lira falou, apenas um movimento de pessoas pensando o desenvolvimento da região como um todo. Eu penso que aqui nós tivemos um exercício de Avança Novo Progresso. Então eu queria lhes pedir, para encerrar, com apoio inclusive ali do audiovisual, ou de quem possa filmar, que no 3 a gente possa exatamente usar esse lema, e todos nós, com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa voz, a gente possa entoar e jogar para o universo: avança novo progresso. Pode ser, pessoal? Nós podemos fazer juntos esse grito. Quem puder, abaixa e levanta para cima. No 3, avança novo progresso. Eu vou até descer para cá, para eu fazer junto com vocês também, tá bom, pessoal? Vamos lá. No 3, podemos fazer? 1, 2, 3. Avança, Vamos repetir? Vamos lá? Esse foi o ensaio, pessoal. No 3, 1, 2, 3. Avança novo progresso! Ô, pessoal, maravilha. Gratidão demais, gratidão demais. Wesley, os demais, prefeito. Olha, cadê o nosso presidente? Está aqui? Presidente, por favor, vou passar aqui o microfone para você. Neri, você vem para cá, Neri, me permita aqui uma foto. Prefeito Dilson, agora eu quero levar aqui a minha foto com a representação, os parceiros, os vereadores que estão aqui. Queria mesmo também essa oportunidade. Neri é um desses desbravadores, pessoal, que eu tive o privilégio de conhecer. E aí, falando sempre com um bom coração dessa terra, de forma maravilhosa, que tanto me inspirou e tanto me ensinou. Foi por isso que eu falei tanto dos desbravadores aqui. Vamos lá. Juntar? Tá chegando ali, tá vindo lá. Parabéns, Valério, pessoal. Desculpa pelo almoço da hora. Foi bom pra caramba. Parabéns, Ana. Hilda, bate com o canal. Gostaríamos de falar a respeito do açaí, viu? Açaí do Gustavo. Pessoal, quem quiser seguir ali também, a gratidão não é um canal de promoção pessoal, não. É só de compartilhamento dessas atividades mesmo de desenvolvimento. Tem açaí,